Queridos, e nós vamos conversar nessa noite sobre um tema muito presente na nossa humanidade, né? Todo momento existe uma batalha acontecendo entre a mentira e a verdade. E nós podemos dizer sem medo de errar, que a mentira é um pecado universal. Ou seja, a mentira é um pecado onde todas as pessoas já caíram. Todas as pessoas com uma consciência já caíram, já escorregaram na casca de banana. Então, assim, nós precisamos olhar para esse pecado, precisamos olhar para esse desvio de caráter, mas não somente naquilo que nós fazemos, mas daquilo que nós estamos expostos, daquilo que seja no mundo natural, seja no mundo espiritual. E hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. E certamente muitos pecados da desobediência, você vai perceber que tem uma mentirinha envolvida. O que acontece é que muitas pessoas não percebem o perigo da mentira. E por isso que hoje nós vamos trabalhar esse tema, mentira versus verdade. As decisões que definem o nosso destino. Muitas decisões definem o nosso destino. Mas quando nós falamos da mentira e da verdade, certamente essa é o que mais impacta. Se você continuar vivendo na mentira, se você continuar rejeitando algo que Deus tem para você, o teu destino eterno vai ser mudado. Se você atrasa uma decisão que você precisa tomar, por causa de uma mentira na sua mente, você perde de experimentar muitas coisas lindas que Deus tem para você por causa da mentira. E hoje nós vamos estudar num texto, um casal, da palavra que foi marcado e foi registrado aqui como um casal de mentirosos, que deixaram a mentira dominar o coração. Você abra lá sua Bíblia em Atos 5, nós vamos ler ali, do versículo 1 até o versículo 11. Esse texto, ele fala muito aos nossos corações, e em cima desse texto nós vamos fazer uma meditação, uma reflexão em cima, para que Deus fale ao nosso coração tudo que Ele tem para extrair desse texto. O texto começa assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu para os homens, mas sim para Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviam o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram em seu corpo, levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, então a porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés deles. Então os moços entraram, encontrando-a morta, levaram para a sepultura ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Queridos, esse é um texto que relata uma história de um casal chamado Ananias e Safira, que tiveram consequências extremas decorrentes da mentira. Infelizmente, nos dias de hoje, muitas mentiras têm destruído famílias, muitas mentiras têm destruído relacionamentos, têm destruído sonhos de muitas pessoas, têm levado as pessoas a perderem oportunidades. Nós precisamos entender que a nossa natureza pecaminosa, quando você vem numa família, dentro de um contexto, que você aprende a mentir, a tendência é você ter um pouco mais de dificuldade. E porque você tem um pouco mais de dificuldade, você vai precisar ter um pouco mais de intencionalidade para se libertar da mentira. E de repente você veio de uma família onde o falar a verdade já era algo comum.
E de repente você vai precisar se proteger para que as mentiras dos outros não te atinjam. E hoje eu quero tentar nesse texto identificar como a mentira tem influenciado muitas pessoas, tem influenciado muitas vidas e muitas famílias. Quando nós olhamos esse texto de Safira, Ananias e Safira, nós precisamos entender o contexto que ocorreu esse momento. Então, os dois apóstolos eles tinham acabado de serem ali presos e eles soltaram eles e eles estavam num momento de oração onde eles levantaram um grande clamor para que o Espírito Santo de Deus os capacitasse a pregar o Evangelho. E nesse momento, o Espírito Santo de Deus toma a vida daqueles homens, daquela igreja, e as pessoas começam a ficar constrangidos a poder participar. Então, como nós estamos vivendo aqui na IBB, muitas pessoas têm participado desse momento, ajudando com a cesta do amor, ajudando com as ofertas, ajudando as pessoas que estão passando por dificuldades. Isso estava acontecendo ali. E é interessante que o texto vai dizer que Ananias e Safira vendeu uma propriedade, não era a única propriedade, e era aquilo que era deles, e não teria nenhum problema, porque as pessoas estavam indo e levando aos pés dos apóstolos aqueles recursos, justamente para que o evangelho voltasse a ser construído. Mas de repente eles são tomados por uma mentira, de repente eles são tomados por um sentimento, por uma enganação que leva eles a perder uma grande oportunidade, uma oportunidade não somente de viver um tempo como igreja, naquela comunhão, naquele projeto lindo que Deus estava fazendo ali, mas também perderam a oportunidade de manter a própria vida. E quando eu olho para esse texto, eu quero trazer alguns destaques que de repente Deus vai falar ao teu coração, e eu creio que Deus já está falando ao teu coração. E o primeiro deles é que o destino é alterado quando eu minto para mim mesmo. O auto-engano, veja ali, o que acontece? Um homem chamado Ananias, no versículo 1, e a sua mulher também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Ananias mentiu para quem primeiro? Não foi para os apóstolos, ele mentiu primeiro para ele. Não foi para os apóstolos que ele mentiu, que ele veio lá e tentou enganar. Não, ele mentiu para ele. Porque você vai ver logo na sequência, o apóstolo Pedro fala assim, mas essa propriedade não era sua. E se você vendeu, o dinheiro não era seu. Por que você precisou mentir? Por que você precisou enganar? Sabe que tem muitas pessoas que se envolvem em algumas mentiras que não faz sentido algum. Na verdade, nenhuma mentira faz sentido algum. Mas tem uma que chega a ser um contrassenso. Se eu falo a verdade é muito mais simples, mas eu me enrolo numa mentira desnecessária. E foi o que aconteceu com Ananias. A propriedade era dele, o dinheiro da venda era dele. Ele poderia ter ficado com todo o dinheiro. Ninguém estava obrigando ele lá a levar. Mas ele vai lá e fala assim, eu trouxe todo o dinheiro aqui, mas não era todo. Ele tinha guardado parte. Então, a verdade era o caminho mais fácil. Mas ele deixou uma mentira inundar o seu coração. E o auto-engano é algo que escraviza, porque eu estou mentindo para mim mesmo. Eu estou mentindo para me prejudicar. E quando nós pensamos na mentira, e essa mentira, primeiro eu minto para mim, e a partir daí eu começo a sair de mim, porque nós falamos o que o coração está cheio. Então, se em mim há uma mentira, eu começo a destilar mentira. E quando nós vemos os tipos de mentira, tem uma mentira que ela é uma mentira completa, onde eu falo assim, eu fui em tal lugar e eu não fui. Tem aquela mentira que eu aumento um pouquinho, eu deixo um pouco mais colorida a história. Tem aquela mentira que eu somente omito alguma coisa. Sabe que eu acho que isso não é mentira, a omissão também é mentira. E tem a mentira onde é mentira branca. Puxa, é para o bem dele que eu não vou falar, é para o bem dela que eu não vou mentir. Sabe aquele negócio que a esposa vai no mercado e aí ela compra um negócio que não estava no orçamento e ela dá um jeito de esconder. E ela acha que isso não tem problema nenhum, ele nem vai saber, ele nem vai sentir, ele nem vai perceber. E não percebe que está trazendo algo que é uma brecha demoníaca para dentro da sua casa. Queridos, quando nós falamos da mentira, a mentira leva à prisão, a mentira leva à morte.
Mentira dá muito mais trabalho do que falar a verdade. Às vezes, já viu aquela situação? Eu conto uma mentira, daí eu preciso contar outra mentira para justificar essa outra, daqui a pouco eu não lembro nem a primeira mentira que foi contada, e de repente eu percebo que eu não consigo dormir porque eu estou ansioso, que eu preciso lembrar. Falar a verdade era muito mais fácil. Falar a verdade era muito mais simples. Eu não sei se você já teve a oportunidade de caminhar com um dependente químico. O dependente químico, ele vem, ele acredita naquilo. Eu vou parar, eu não vou mais colocar droga no meu corpo. E daí, na semana seguinte, ele volta, caiu de novo. Ele caiu na bebida de novo. Por quê? Porque além da dependência química, existe uma prática que ele já se acostumou de mentir. Porque para começar a usar o entorpecente, para começar a beber, normalmente foi envolvido numa mentira. Eu comecei escondido. Ninguém chega e fala assim, vou começar a fumar um baseado agora na frente de todo mundo, da família. Não, foi escondido. E eu não entendo, e eu não percebo que a mentira, ela vai nos escravizando. Então, queridos, quando nós olhamos ali para esse exemplo de Ananias e Safira, os discípulos ali, os apóstolos Pedro e João, eles estavam cheios do Espírito Santo, estavam anunciando o Evangelho, anunciando a ressurreição de Cristo, onde todos voluntariamente estavam vendendo ali para distribuir. Certo? E a igreja, ela inicia com esse movimento, da igreja toda envolvida. O que nós estamos fazendo hoje como IBB, nesse momento de pandemia, de envolver a igreja nas ofertas, em abençoar famílias, abençoar pessoas. A Ivanil estava falando, nós temos o missionário Fernando, lá trabalhando com aldeias indígenas na Amazônia, recebendo ofertas, recebendo cesta básica, que saiu das tuas ofertas, das toneladas, mais de 17 toneladas de alimentos, que nós já abençoamos pessoas. Queridos, você como igreja, nós como igreja, estamos sendo resposta de oração para muitas famílias que têm lutado com o desemprego, que têm lutado com a fome. Sabe, e o que aconteceu aqui, e esse movimento do Espírito Santo naquele momento, fez com que a igreja se movimentasse. Mas de repente, Ananias e Safira não queriam ficar de fora. Eles não queriam que as pessoas olhassem, puxa, mas eles não estão participando. Não, mas calma aí, vamos vender uma propriedade? E vamos separar uma parte aqui para a gente, vamos levar isso aqui lá como se fosse toda a propriedade. Desnecessário, por quê? Porque eu não caminho para agradar os outros, eu caminho para agradar a Deus. Deus não estava interessado nas ofertas dele, mas Deus estava mais interessado no coração deles. Normalmente a mentira ocorre quando as pessoas, elas estão mais preocupadas no que as outras pessoas vão pensar. Elas às vezes têm medo de reconhecer que errou. Têm medo de ter as suas fragilidades expostas. Para quê? Isso é uma grande burrice. Isso aí não faz sentido algum, porque a verdade, ela é edificante. Então cada vez que eu deixo a mentira entrar em mim, eu deixo com que Cristo se afaste, porque o meu coração, ele não se afasta porque ele se afasta, mas eu afasto Cristo, porque eu deixo a mentira me dominar. A principal mentira é quando nós olhamos para o nosso ego. Lembra de Davi? Davi, ele deu espaço para a mentira. Ele estava lá, ele estava tranquilo, um homem segundo o coração de Deus, um homem ungido por Deus. Deus deu um reinado para ele era rei de Israel. Aí de repente ele começa a mentir para ele mesmo. Quando ele olha para Betseba e fala assim, puxa, que mulher bonita. E aí ele começa a alimentar, mas se essa mulher fosse minha? E aí ele começa a alimentar algo na mente dele. E a mentira começa a partir dele. E a hora que ele mente para ele mesmo, e aí ele parte para o próximo passo, que é mentir para as pessoas que estão ali. Vai lá, traga ela para mim conversar. E ele vai ter relação com ela, engravida ela. E uma mentira puxa a outra. Agora, engravidou, chama o marido, manda o marido dormir com ela, o marido não vai. E aí ele manda matar o marido, e uma mentira puxa a outra. E aí ele omite a mentira da morte do marido, de Urias. E ele voltou à vida normal, o marido morreu, agora ele tomou ela como esposa, e estava lá normal. E quando Natan chega e confronta Davi, Natan conta a história de Davi. Só que Davi não reconhecia que era ele. Tanto que ele fala, essa pessoa tem que morrer. Essa pessoa tem que ser castigada. A hora que Natan fala, mas foi você. É você essa pessoa. Aí, quando a verdade vem à tona, ocorre a restauração.
E quando nós olhamos para a mentira, é isso que acontece. Quando nós deixamos a verdade vir à tona, ocorre a restauração. E ali Davi se rasga diante de Deus. Davi pede perdão diante de Deus. E Deus perdoa Davi. E ele torna Davi um homem segundo o coração de Deus. Deus permite sim que ele tenha as consequências do pecado. Mas existe algo que acontece no coração de Davi. No Salmo 51:6, Davi ele fala: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Sabe, Deus espera a verdade no íntimo. Você tem uma agenda oculta? Você tem um pecado que você mantém escondido, e você acha que você está escondendo de todo mundo? Eu digo que você não está. Como Ananias aqui não estava. Porque quem revelou aqui para os apóstolos foi o próprio Deus. Porque eles achavam que estavam escondendo das pessoas, mas eles não estavam escondendo de Deus. Quando você caminha com essa percepção, muda completamente. Se você tem andado cego, a cegueira espiritual, ela muda o seu destino. Ela muda seu destino eterno. Queridos, pare de andar em cima de uma mentira. Você não é uma mentira, você não é uma fraude, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Toma posse da tua condição. Pare de andar mendigando, dando brecha para Satanás. Pare. Quando nós olhamos as mentiras, o auto-engano, ele vai dominando, a mentira em você, ele vai dominando. Gálatas 5:25 diz lá: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Você tem andado pelo Espírito, você tem andado pela carne. É interessante que Gálatas ele vai fazer esse contraste entre obras da carne e fruto do Espírito, e você vai ver que obras da carne normalmente está envolvido mentira. A imoralidade sexual envolve mentira, os ciúmes envolve mentira, a orgia envolve mentira, a dissensão, facção, o ódio. Então você vai ver que tudo isso envolve um engano, uma mentira que eu minto para mim mesmo. Mas quando eu vou para as virtudes do fruto do Espírito, que é amor, alegria, amabilidade, bondade, mansidão, envolve o que? A verdade. Porque a verdade, o amor é a verdade. Certo? A mansidão, o domínio próprio. Eu entendo que eu estou na verdade porque eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu sou dominado pelo Espírito Santo de Deus. E eu não deixo que a carne, que a minha mente, que as mentiras me dominem. Você tem caminhado pelo Espírito ou tem caminhado pela carne? Queridos, é muito interessante como as pessoas têm esse poder de se enganar. E hoje aconteceu algo muito inusitado. Eu fui levar o Nicolas, estava tendo uma aula de futebol, ele está tendo uma aula particular ali com um professor, observando as regras de segurança. E eu parei num posto de combustível porque apareceu ali um sinal que os pneus estavam abaixo do carro. E eu passei lá para encher o pneu e calibrar. Chegou um carro do lado com 2 rapazes. Aí, de repente, eu falei assim, não, vocês chegaram aqui agora, tal, quer ir na frente? Ele falou, não, que eu tenho que murchar o pneu ainda. Eu falei, murchar o pneu? Aí eu peguei lá e eu só vendo ele falar, não, vamos murchar aqui, tirar uma foto. Daí ele falou para mim assim, não, é que a minha esposa não acredita em mim e tal, eu vou murchar o pneu aqui, vou tirar uma foto para mandar para ela, para dizer que eu atrasei porque o pneu estava furado. Eu fiquei pensando. Aí o Nicolas olhou para mim e falou, pai, como é que pode alguém fazer isso? Ele deveria estar traindo a esposa, ele deveria estar fazendo isso, estava fazendo aquilo. Eu olhei para o Nicolas e falei assim, pelo menos vai dar uma ilustração do sermão hoje à noite. Queridos, agora eu pergunto, qual a probabilidade desse casamento, firmado numa mentira, prevalecer? Se não houver um arrependimento, se não houver mudança de atitude, mudança de caráter, isso vai ser uma grande desgraça. Nós precisamos olhar e entender que o auto-engano, ele aprisiona. Mas eu quero trazer um outro destaque. Quando você pode se enganar e o teu destino é alterado. Mas o teu destino também é alterado quando você é influenciado pela mentira dos outros. Veja ali o que aconteceu. No versículo 2, ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Certo? Por que Safira caiu no mesmo erro? Porque ela foi na onda do marido. Você, de repente, marido, esposa, vocês têm se unido para mentir.
Vocês têm se unido para enganar. Vocês têm se unido para dar um jeitinho. Quando nós olhamos aqui, é interessante ali no versículo 8, onde Pedro, ele vem e fala para Safira, me diga, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela disse, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Então Safira, ele viu o marido mentindo e entrou na mesma onda. Então, quando eu deixo a mentira dos outros me influenciar meus sentimentos, as minhas decisões, eu abro uma brecha para a queda. Você tem deixado a mentira dos outros te paralisar? Você tem deixado a mentira da sua esposa te paralisar, a mentira do seu marido te paralisar, ou de repente os seus filhos, você tem olhado para os seus pais, ou seus pais para os filhos, e como é que você tem deixado isso influenciar, ao invés de influenciar positivamente, para que a verdade prevaleça, você tem caído na mentira, ou você tem até ajudado na mentira, falando, isso não tem problema nenhum. Quando você está desconectado com o Espírito Santo de Deus, você se deixa ser seduzido pela mentira dos outros. E esse negócio de que mentira, essa mentirinha não vai fazer mal nenhum. Eu não vou falar, porque senão se eu falar, vai que meu pai vai fazer isso, vai que minha mãe vai fazer aquilo. Isso aí é algo satânico. Eu lembro uma palavra que eu recebi no nosso curso de noivos. E eu estava lá, e o pastor Silvado dirigindo aquele curso de noivo com a Ede, e ele falou algo muito interessante, e me veio à mente hoje, quando eu vi o rapaz ali com um pneu furado. Na verdade, um pneu murcho. E ele falou assim, olha, se você atrasar, não invente nenhuma história. Fale a verdade, porque a verdade no teu casamento vai começar agora, no namoro. E quando vocês estão se preparando para casar. O que vocês vão colher no casamento, você começa a viver agora. E aqui essa palavra foi gravada no meu coração. E eu e a Angélica estamos fazendo 17 anos de casados, e uma das coisas que é inegociável na nossa casa é a verdade. As crianças, os nossos filhos, já não são mais crianças, os adolescentes de casa, aprenderam a viver em cima da verdade. Por quê? Porque a verdade é inegociável. Se alguém chegar lá e oferecer droga, eles vão falar para mim. Se alguém chegar lá e oferecer pornografia, eles vão falar para mim, como já aconteceu. Porque a verdade vai prevalecer. A mentira dos outros pode mudar o meu destino. A mentira dos outros pode mudar o meu destino. Sabe que quando eu tomei uma decisão de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, eu fui muito criticado. Eu venho de uma família tradicionalmente católica. E muitas pessoas falaram assim, você virou fanático, você agora não bebe mais, você agora não se diverte mais, porque eles não conheciam mais a minha rotina. Sabe, porque antes eu precisava da bebida, eu precisava daqueles momentos e daquelas situações para me fazer um momento de felicidade. Agora eu tinha o Espírito Santo de Deus que trazia felicidade independente das circunstâncias. Se eu tivesse ouvido muitas pessoas que me criticaram na época, eu tinha deixado de experimentar o que eu experimento já há 23 anos, que é uma vida plena, que é uma vida na presença de Deus, onde a felicidade prevalece, onde eu honro a minha esposa me honra, onde nós honramos nossos filhos, onde nós servimos ao Senhor, onde nós estamos nesse mundo com um propósito de abençoar e de tentar ser usado por Deus. Muito limitado, pecador sim, mas com um coração diferente, tentando acertar, tentando fazer o que é certo e tentando buscar a santidade diante de Deus. E isso porque eu não deixei que aquelas palavras de mentira viessem na minha mente e me paralisasse. E tem muitas pessoas que continuam ainda presas às mentiras, mas se você sair dessa tradição, certo? Você vai ser olhado diferente pela família, você vai ser excluído da família. Queridos, o respeito, ele vem pelo que você é, e quando você crê e você vai dar evidência do amor de Deus, não tem como você não transmitir amor. Quantas pessoas têm deixado a mentira dos outros paralisar? Eu lembro de uma esposa, que eu conversava com ela, e ela estava desconfiada do marido, e achava que o marido estava traindo, que o marido estava adulterando, e ela fez algumas loucuras. Teve um dia que ela entrou no porta-mala do carro, e ela ficou lá um tempo, e ela ficou lá esperando, e ele saiu do carro, ele foi numa loja, e ele deixou o carro no sol, e de repente ela começou a torrar dentro do porta-mala do carro, ela começa a bater que nem uma doida, e eles abrem lá, ela sai do porta-mala. Passou uma vergonha tremenda.
E ela continuava com esse negócio no coração dela, tentando resolver do jeito dela. Eu lembro que ela conversava comigo, eu falei assim, minha irmã, vamos orar. Você quer que se tem algo, coloque diante do Pai. Você não vai ficar fazendo loucura, tentando resolver do teu jeito, quando você tem um Deus que olha para o teu coração. E que quando você ora, Ele traz a verdade à tona. E nós oramos no gabinete pastoral, e oramos, e naquela noite, foi revelado. Ela estava ali do nada, no momento que ela passa, ela vê um toque do celular, ela vai olhar, era a amante mandando uma mensagem. E ali houve a revelação, e ali houve a confissão, e ali houve a restauração, porque a verdade, a mentira, ela é descoberta, e com a mentira veio a possibilidade de restauração. Claro que gerou marcas, mas houve a restauração, e a oportunidade de viver uma nova vida. Agora firmado na verdade, porque o marido se converte, o marido reconhece que ele estava errado, que ele estava numa prisão. E aí as coisas mudaram. Então, você deixa a mentira dos outros te dominar. A partir do momento que você confia no Senhor, você começa a deixar que o Espírito Santo de Deus é que alimente os teus sentimentos, e não mais a palavra dos outros. Muitas pessoas caem em depressão a partir das mentiras dos outros. Sabe aquela mentira que você acreditou? Você não é capaz, você não vai conseguir. Quantas pessoas falam isso? E de repente, se você acreditar, muda seu destino. Eu lembro, eu era jovem lá em Cascavel, sou jovem ainda, mas hoje um jovem de 46 anos, mas eu era um jovem de 16, 17 anos, e eu estava lá com um amigo muito querido, nós estávamos lá conversando num bar, num sábado à noite. Eu me converti aos 23 anos, e eu estava lá e eu falava assim, puxa, eu quero fazer direito, e naquela época não tinha direito lá em Cascavel, e aí ele falou assim, puxa, eu também queria, mas aqui é muito difícil, não dá. Eu falei, claro que dá, vamos lá. Não, não dá. Eu falei, não, eu quero fazer em uma faculdade top. Não, não dá. Passou muitos anos, passou 30 anos, certo? Eu consegui, porque eu tinha uma convicção, não deixei que aquelas mentiras me paralisassem. E nesse processo de conseguir, eu tive um elemento ainda mais, que foi o Espírito Santo de Deus, a partir do momento que eu entreguei minha vida para o Senhor. E esse meu amigo até hoje, ele não conseguiu, mesmo desejando, porque lá atrás ele falou, não dá, e ele continua dizendo, não dá. Então, talvez as pessoas falaram algo que travou e paralisou o teu sonho. E a palavra dos outros tem te amaldiçoado, porque tem mudado o seu destino. Tem mudado o propósito de Deus para a sua vida. Hoje Deus me dá a oportunidade de, através do direito, abençoar muitas empresas que eu trabalho e que eu assessoro. E também me abençoa no meu ministério. Safira aqui foi morta, e tem muitas pessoas que têm morrido emocionalmente porque vivem uma grande mentira. Todas as pessoas têm algo chamado livre-arbítrio. Elas podem mentir, podem se enganar, mas você precisa viver na verdade. João 14,6, como já citei esse texto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Andar na verdade requer caminhar na dependência de Deus, conectado com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, não deixe de andar conectado. E para fechar, vamos indo para o final dessa mensagem, o destino pode ser alterado. Então vamos lá, vamos só relembrando aqui. O que aconteceu com Ananias e Safira? Primeiro eles mentiram para eles mesmos. Era desnecessário, eles mentiram para eles mesmos. Depois a Safira deixou que Ananias influenciasse ela. Então a mentira de Ananias influenciou Safira. Então quando eu deixo que os outros influenciem a minha vida, eu caio numa armadilha satânica. E o terceiro ponto, que também é muito comum e muitas pessoas têm deixado, é quando eu mudo o meu destino, porque eu deixo que Satanás, as mentiras de Satanás, influenciem as minhas decisões. Você tem deixado que as mentiras de Satanás influenciem as suas decisões? Veja lá o que o texto nos diz, lá no versículo 3. Então perguntou Pedro a Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro? Olha só o que ele está dizendo, por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração?
No versículo 9 vai falar de Safira, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Queridos, os dois aqui caíram na mentira de Satanás. Os dois aqui deixaram ser dominados pela mentira de Satanás. O destino ele é alterado quando você deixa ser influenciado por essas mentiras. A luta maior com a mentira espiritual, a luta maior com a mentira, ela vem a partir de um duelo. Quem é Jesus? Jesus é a verdade, como nós já vimos. Quem é Satanás? Satanás é o pai da mentira. Se nós olharmos somente numa dimensão natural, numa dimensão de caráter, nós estamos sendo muito rasos na nossa análise, porque existe uma dimensão espiritual, existe uma batalha espiritual. O Jesus da verdade, que deixou o nosso Consolador, o Espírito Santo de Deus, para nos revelar a verdade, está de um lado tentando falar assim, olha, leia a palavra, aqui está a verdade. Essa aqui é a lâmpada para os seus pés, é isso aqui que vai iluminar a sua vida. E de outro lado tem Satanás, que o propósito dele é matar, roubar e destruir. Ele quer matar a sua vida, ele quer destruir teus sonhos, ele quer roubar tudo aquilo que Deus está querendo te dar de presente. Então, quando nós olhamos para esse texto, o que destacamos aqui que a mentira é muito mais que um distúrbio de caráter, mas é deixar ser dominado ou influenciado por Satanás. É um desvio de caráter que influencia diretamente também no mundo espiritual. Quando você mente, você acredita nessa mentira e naturalmente você se afasta de Deus. Quantas pessoas já chegaram para mim e falaram assim, pastor, eu não consigo orar, porque eu tenho um pecado em mim que eu não sou digno de entrar na presença de Deus. Mas Jesus fala assim, venha como você está. Eu não quero saber, venha como você está. Mas você não vai permanecer como você está, porque você vai vir com um coração ensinável para que o Espírito Santo de Deus limpe o teu coração. Para que você experimente uma transformação de dentro para fora. E esse é o grande desafio. Não se engane, o projeto de Satanás é matar, roubar e destruir. E a principal estratégia dele é a mentira. Queridos, como nós podemos saber que estamos frente a uma mentira de Satanás? Quando nós estamos conectados com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus nos alerta. Como é que você se conecta com o Espírito Santo de Deus? Como é que você se conecta com o Senhor Jesus? Como é que você tem desenvolvido as suas disciplinas espirituais? A leitura da palavra, a meditação, a oração, o jejum. Como é que você tem crescido na presença de Deus? Nesse momento de pandemia, você cresceu na tua comunhão com Deus ou você regrediu? Esse é um termômetro. Porque se você estava acostumado a se alimentar espiritualmente através das disciplinas espirituais, nesse período de isolamento isso potencializou. E você hoje está mais próximo de Deus. Mas se você era aqueles que só se alimentava com a palavra dos cultos, possivelmente você está vivendo um tempo diferente agora. Porque o nós não estarmos próximos não é a mesma coisa, eu sei que não é. É diferente eu estar falando com você aqui por uma tela do que você estar aqui nesse salão e eu poder te abraçar. Mas o nosso Deus é o mesmo e Ele age de forma diferente e Ele quer que vocês tenham uma experiência sobrenatural, muito além do que você já teve no culto público. Provérbios 20, 27 diz lá que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Queridos, para nós identificarmos as mentiras de Satanás, nós precisamos deixar que o nosso espírito, conectado com o Espírito Santo de Deus, ilumine e mostre essas mentiras. O que é a lâmpada? Qual que é o propósito? Por que ela foi criada? Para iluminar. Por isso que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ele vasculha cada parte do seu ser. Salmo 119, 105 diz lá, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e os meus caminhos. Portanto,
Uma vez que nós tem a exposição das mentiras de Satanás, nós precisamos do Espírito Santo de Deus para vencer. Indo para o final, 2 Coríntios 10, 3 e 4 diz lá, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Todo o processo de libertação desse câncer, chamado mentira, inicia pela intimidade com Deus. Inicia pela verdade. Eu quero finalizar contando uma história muito real que aconteceu. De um homem que estava entre nós. De repente, ele fica possesso. E eu tentando ajudá-lo nesse processo de libertação. A hora que ele começa a acalmar, que eu consigo ver, ele tinha caído numa armadilha de Satanás. Ele tinha caído numa mentira de Satanás. Porque em um momento, ele dentro da igreja, num momento de depressão profunda, ele tenta suicídio. E ele fala assim, suicida não entra no reino dos céus. É algo que muitas pessoas falam por aí, mas pessoas que não têm um conhecimento bíblico da realidade das dimensões dessa afirmação. E porque ele achou que ele já estava condenado ao inferno, ele se envolveu com baixo espiritismo, fez pactos com Satanás e estava servindo a Satanás. E a hora que eu abro a palavra de Deus e eu mostro a verdade, e eu mostro o que é viver com Cristo, qual a liberdade, o que é a salvação pela fé, pela graça mediante a fé. A hora que eu mostro a verdade, ele entende. E ali ele renuncia esse pacto com Satanás e ele tem a vida transformada. E hoje é um homem que tem servido a Deus com muita alegria. Mentira de Satanás tem escravizado muitas pessoas, tem levado muitas pessoas ao adultério, tem levado muitas pessoas à pornografia. Mas tem realmente destruído muitas famílias. E eu quero declarar hoje, eu quero colocar diante de você uma afirmação. O Espírito Santo de Deus, o nosso Deus, quer te libertar hoje dessa mentira. E começa com uma decisão aqui dentro, no teu coração. E eu quero poder te ajudar. Se você precisar de ajuda, você vai entrar aqui no Zoom logo após o término desse culto. E você vai falar assim, eu quero marcar um horário com o pastor Edemilson e eu vou conversar contigo, eu vou te ajudar nesse processo de libertação. Mas você não vai mais ficar escravo da mentira. Você não vai mais caminhar escravo da mentira. Você vai dar evidência do poder de Deus andando pela verdade. Que Deus abençoe a sua vida. Você pode fechar seus olhos onde você está. Eu quero trazer um desafio para você nessa noite. Fecha seus olhos. Eu não sei o que Deus falou ao teu coração. Mas eu creio que Deus está falando com alguém que está aqui, nos ouvindo nessa noite. De repente você está aqui e você viveu a vida toda uma grande mentira. E hoje você está sendo exposto ou exposta à verdade. E qual é a verdade? Que Cristo é o nosso Salvador. Que Cristo é o nosso libertador. Que Cristo é o nosso Salvador. Independente do que você fez no passado, você adulterou, não tem problema. Você fez aborto, não tem problema. Você roubou, você matou, não tem problema. Entre na presença de Deus arrependido e peça perdão e mude de vida. Você não consegue reescrever a história do que já passou, mas você consegue mudar o teu destino a partir de hoje. Assuma as consequências do seu pecado, mas mude daqui para frente, decida viver em santidade, decida viver um novo tempo. Para isso, queridos, de repente você está aqui nos ouvindo e você nunca tomou uma decisão genuína, de entrega genuína ao Senhor. Eu quero desafiar você a fazer isso agora. Você vai falar assim, Deus, eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero pedir perdão porque eu tenho vacilado, eu quero pedir perdão porque eu tenho errado, eu tenho deixado a mentira me dominar, a mentira de Satanás tem me escravizado, a mentira dos outros tem me escravizado, eu tenho mentido para mim mesmo. Coloque diante do Pai.
De repente você vai pedir perdão dos seus pecados, você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, você vai fazer isso agora, falar: Deus, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero pedir perdão, eu quero experimentar um novo tempo, um tempo de verdade, um tempo de alegria, um tempo de renovo na minha vida. Deus está falando ao teu coração, faça uma oração, aí aonde você está, fala: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço, eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero entregar minha vida ao Senhor, entra na minha vida, muda a minha história, em nome de Jesus, em nome de Jesus. De repente você está aí, precisa entregar algo, alguma área de mentira na sua vida, entregue e coloque nos pés da cruz, fala: Senhor, me ajude. Está aqui, ó Deus, eu quero entregar, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais essa pressão, mais essa angústia, eu não aguento mais ficar pressionado por essa mentira. Entregue diante do Pai. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua vida por essa entrega. Vamos orar. Deus amado, está diante do Senhor esses homens e mulheres que nessa noite estão tomando uma decisão diante do Senhor, uma decisão de viver a verdade que liberta, a verdade que restaura, a verdade que renova a nossa fé, a verdade que alinha a nossa caminhada, a verdade que realinha o nosso destino. Deus, em nome de Jesus, confirma no coração dessas pessoas, desses irmãos e irmãs, essa decisão. Nos ajude como igreja, ajudá-los a crescer. Deus, em nome de Jesus, eu coloco cada decisão que foi tomada nessa noite. Eu coloco nos pés da cruz, eu coloco no seu altar, pedindo a bênção do Senhor. Vem, Deus, abençoa de uma forma muito especial, para que o Senhor seja honrado e glorificado, e que essas pessoas possam sair dessa noite, refletindo uma luz de santidade, uma luz de verdade, uma luz da presença do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, faz queimar esses corações, ó Deus, faz queimar esses corações, e que nós possamos ver aqui o Senhor agindo, o Senhor operando milagres, o Senhor operando restauração, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém, amém.